e a perspectiva da United Nations Conference on Trade e Development é que realmente este ano, a nível global, tenhamos uma queda de aproximadamente 27% a 30%. E automaticamente que as empresas deixando de produzir, as empresas reduzindo o número de trabalhadores por causa do respeito do distanciamento e ainda por cima da redução da circulação das pessoas versus o consumo, automaticamente isso nos submete à questão de perca de emprego. Portanto, o que acontece é que nós vamos notar, segundo a Organização Internacional do Trabalho, uma redução de aproximadamente 9,5% das horas de trabalho, e isso automaticamente dá uma implicação de perca a nível global de cerca de mais de 300 milhões de postos de trabalho em tempo efetivo. E esta perca de trabalho, o nível de tempo efetivo vai, portanto, incidir maioritariamente para os jovens, especificamente as mulheres. Portanto, se formos a fazer essa análise aqui, a semelhança do Brasil, provavelmente acontece também em Cabo Verde, há uma redução drástica do efetivo do trabalho, e isso aí nos leva a uma situação de perca de empregos. Por outro lado, encontramos, sob o ponto de vista da cadeia de suplementos logística, portanto, os países pensam simplesmente para dentro de si, portanto, as ligações entre os países ficam praticamente quase que bloqueadas, não é? Se formos a ver, as linhas aéreas praticamente perderam, só nesse período, segundo os dados que nós temos, cerca de 28 milhões de dólares que eles foram perdendo, tanto serviços aéreos, serviços de navegação, perderam bastante, perderam bastante dinheiro por causa da situação do Covid-19, e isto automaticamente impacta diretamente no turismo, impacta na agricultura, assim como outros setores de trabalho ao nível internacional. Doutor Marcelo, segundo o estudo da CTIA, Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, o maior setor afetado por esta pandemia é o setor de turismo, e é um setor que também visivelmente emprega tanta gente. Que tipo de medidas o Estado pode tomar para assegurar o restabelecimento dos empreendimentos neste setor? Porque, segundo as informações que temos no estudo da CTIA, aqui as empresas nem sequer conseguiram pagar o salário ou em parcelas ou reduzir a percentagem do salário, mas manter a massa laboral. O que houve foram encerramentos das empresas, portanto, perda imediata dos postos de trabalho. Portanto, como avalia as medidas que o governo tomou especificamente para este setor e que outras medidas adicionais seriam necessárias? Consegue me ouvir? Agora sim, acho que a rede não entendi a questão colocada, Edson. Perguntava como avalia as medidas que o governo tomou especificamente para o setor do turismo e como, aliás, e que outro tipo de medidas adicionais seriam necessárias? Bom, por acaso eu tive acesso ao estudo e li-o com alguma satisfação esse mesmo estudo, e da avaliação que nós fomos fazendo paralelamente uma outra organização com a qual estou a trabalhar é de que realmente as medidas foram, sim senhora, aprovadas, mas segundo o mesmo estudo que faz referência é que não há efetiva implementação desse mesmo estudo. A CTA, segundo esse mesmo estudo, significa que estas medidas foram aprovadas, mas o cumprimento das mesmas é a desejar. Então, olhamos principalmente nas medidas de execução administrativas de prevenção e combate à propagação ao Covid-19, concretamente a Lei 2/2020, que consegue amnistia e perdão de penas no âmbito das medidas de prevenção. Portanto, há alguma fragilidade no cumprimento
por parte do governo destas próprias medidas, e também há uma sugestão que o setor privado tem levado à mesa de discussão ao nível do próprio governo. A título de exemplo é a questão dos 50% para as micro, pequenas e médias empresas, redução de 50% das micro, pequenas e médias empresas no consumo de energia. O governo avançava com 10%, mas segundo as negociações que o setor privado, representado pela CTA, teve com o governo, acabou-se aumentando, portanto, essa fasquia até mais ou menos 50% do consumo. Portanto, entre outras medidas que vão, portanto, acontecendo ao nível... Outra medida que eu acho era a questão da redução dos trabalhadores em tempo efetivo. A reclamação que o setor privado levava à mesa era de que existem algumas indústrias que realmente trabalham em cadeia, e a interrupção e a redução do quadro de pessoal criava algum tipo de constrangimento do ponto de vista de custos de produção. Então, não fazia muito sentido reduzir as pessoas e manter as máquinas a funcionar durante algum tempinho. Portanto, havia necessidade realmente de se manter o efetivo. O que devia se fazer era encontrar algum tipo de medidas adicionais de prevenção ao Covid-19. E essa insistência e a resiliência que o setor privado de Moçambique teve, conseguiu, através de um novo decreto que foi aprovado, o decreto 36 e 37 de 2020, em que faz o levantamento de alguns aspectos do ponto de vista de efetivo laboral. Já há esse levantamento, não só acerca do levantamento, mas o outro decreto a seguir, o 37 de 2020, já traz algum tipo de garantia do ponto de vista de liquidez das micro, pequenas e médias empresas. Nós sabemos, ao nível de Moçambique, provavelmente não pode fugir muito do Cabo Verde, e não muito distante também do Brasil, é que o tecido empresarial nacional é maioritariamente constituído pelas micro, pequenas e médias empresas, e são elas que realmente sofrem bastante as questões da pressão fiscal, e não só por isso, se formos a fazer a avaliação... Falar com isso, doutor. Sim. Sim. Dizia que o tecido empresarial moçambicano, assim como de outras economias africanas, exemplo específico de Cabo Verde, é constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas. Neste período de pandemia, há relatos de arbitrariedades por parte dos agentes públicos que fazem as inspeções, assim como por parte da polícia, um facto que vem afetando grandemente os pequenos e médios empresários, porque nota-se um excesso por parte do uso de força por parte das entidades que fazem as inspeções. Portanto, como é que avalia a materialização das próprias medidas já aprovadas pelo Estado, assim como as medidas emanadas do estado de emergência? O desafio que se coloca me submete a recorrer a um estudo que o Banco Mundial fez, que diz respeito à questão da Doing Business Subnational. E o que ele nos diz nesse desafio é de que o Estado moçambicano tem realmente leis que realmente fazem algum sentido serem implementadas, mas o maior desafio é o fosso que existe entre a própria lei e a implementação da própria lei. E a interpretação que se faz relativamente nesta lei depende ou varia de região para região, de pessoa para pessoa, em função daquilo que são os benefícios que essa pessoa tem. O INAI tem linhas abertas, portanto, estou a falar do Estudo Nacional de Atividades Econômicas, Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, tem linhas abertas que vai monitorando e acompanhando essa arbitrariedade que, portanto, podemos encontrar tanto por parte dos agentes econômicos, tanto por parte dos inspetores, assim como a polícia, que pode, portanto, estar a fazer esse tipo de questão. Portanto, e o INAI tem, se a memória não me engana, nos últimos 5 dias, feito essa sensibilização e dando esclarecimentos ao setor privado relativamente o que é que realmente significa cada decreto que é aprovado ao nível, portanto, do governo. Portanto, há, sim, senhor, algum tipo de arbitrariedade, porque a interpretação que tem cada um relativamente a uma lei já varia de um para outro ou de outro para um. Portanto, essa questão é uma questão que realmente cria um bocadinho de problemas na implementação de alguma legislação por conta da declaração do estado de emergência. Certo?
Tudo bem, doutor Marcelo. Eu gostaria também de ouvir o nosso orador, Paulino Dias, sobre a experiência de Cabo Verde, até que ponto, que tipo de medidas estruturais o governo de Cabo Verde tomou para ajudar o setor privado nesta questão de recessão econômica que se vive e como avalia o nível de impacto. Bom, começo por cumprimentar a todos, agradecer este convite que me foi formulado para essa troca de ideias. Aproveito para também mandar um abraço a todo o pessoal em Moçambique, com parabéns pelo 45º aniversário da independência. Daqui a poucos dias será a nossa vez também. Relativamente à pergunta que me é colocada, esta primeira pergunta, o governo, logo assim que, digamos, que se tornou mais presente o risco da crise atingir Cabo Verde em cheio, ou quando foram registrados os primeiros casos, o governo tomou logo uma série de medidas de imediato, com basicamente 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo era proteger, de alguma forma, a tesouraria das empresas para que pudessem continuar a operar, ainda que com limitações. O segundo objetivo era proteger o emprego, isto é, evitar que, num primeiro momento, pelo menos, esta crise atingisse fortemente a questão do emprego e que teria implicações dramáticas a nível do rendimento das famílias. E um terceiro objetivo era a proteção de grupos vulneráveis. Quando referimos a grupos vulneráveis, estão aqui incluídos, por exemplo, os pequenos operadores informais que não têm um sistema de cobertura estruturada. Estamos a falar de famílias de baixíssima renda ou de renda incerta. Portanto, isto na perspectiva económica. Naturalmente, numa outra perspectiva, do ponto de vista da saúde pública, foram tomadas uma série de medidas de imediato, mas eu vou-me debruçar sobre a perspectiva económica, passando ao lado das medidas que foram tomadas do ponto de vista da saúde pública. Dentro da perspectiva económica e para o objetivo de proteção, digamos, da tesouraria das empresas, para se garantir que minimamente continuassem portas abertas para evitar que despedissem pessoas, as grandes medidas foram, primeiro, e um dos que surtiu maior efeito, a permissão de as empresas utilizarem um dispositivo no Código Laboral, que é a suspensão temporária de contratos de trabalho. Aqui falou-se muito do layoff, que é mais o anglicismo pelo qual é conhecido, mas com uma alteração substancial que significava, de um lado, um aumento do rendimento. A legislação permitia a suspensão temporária do contrato de trabalho com remuneração até 50%, no mínimo até 50%, mas nessa nova medida o governo permitiu que subisse até 70% para que, digamos, houvesse um corte menor no rendimento disponível para os trabalhadores das empresas que se submetessem ao mecanismo da suspensão temporária do contrato de trabalho. Por outro lado, ainda nesta mesma linha, para permitir que isto não significasse um impacto substancial para a tesouraria das empresas, o Estado assumiu 35% desses 70% através do Instituto Nacional da Previdência Social, que é, digamos, o sistema de previdência formal que nós temos aqui em Cabo Verde. Portanto, só esta medida permitiu, de um lado, que as empresas tivessem menores custos com a aplicação do contrato, da suspensão temporária do contrato de trabalho, isto é, as empresas assumiriam apenas a 35%. E o INPS assumiria os restantes a 35%. E, do outro lado, permitiu que, no quadro da suspensão temporária do contrato de trabalho, os próprios trabalhadores sujeitos a esse regime não recebessem apenas 50%, mas recebessem 70%, o que garantia um nível de rendimento superior ao, digamos, o que está previsto no quadro legal. Esta foi uma das medidas de maior impacto e de maior visibilidade, e as empresas, sobretudo do setor do turismo, que foram imediatamente impactados por esta epidemia. Costumo dizer que esta crise chegou da noite para o dia, e em setores, sobretudo como o turismo, e aqui vale fazer um parênteses até para a laia de comparação, dizer que a economia cabo-verdiana é estruturalmente concentrada. Aqui, o setor de serviços representa 60 a 64% do PIB de Cabo Verde e é extremamente dependente do turismo, ou melhor, é fortemente dependente do turismo. O turismo já representa 25% da economia cabo-verdiana
e quando chega essa crise de forma imediata, é o primeiro setor que sofre, portanto, como eu disse, da noite para o dia, e com um efeito em cascata substancial ao longo de toda a economia. Portanto, esta foi uma primeira medida para, de um lado, repito, proteger a tesouraria das empresas e, do outro lado, proteger o emprego e o rendimento dos trabalhadores. Uma outra medida ainda orientada para as empresas foi a criação de um conjunto de instrumentos de financiamento da tesouraria às empresas em condições mais favoráveis. Linhas de crédito em diversas tipologias, conforme o setor, conforme a dimensão da empresa, conforme o impacto da crise sobre o setor em que a empresa opera, que tinha como objetivo permitir que as empresas tivessem um fluxo de caixa, uma tesouraria, repito, que permitisse pelo menos continuar a pagar os custos fixos num cenário em que há uma redução substancial da procura por bens e serviços decorrentes desta pandemia. Foram lançadas várias tipologias de linhas de crédito que se diferenciavam, primeiro, pelo montante e, segundo, pelos critérios de acesso e, terceiro, pela tipologia de garantia associada à linha de crédito. E houve algumas linhas que, inclusive, puderam contar com uma garantia de 100% do Estado, esta linha dirigida, sobretudo, para as micro e pequenas empresas. Uma terceira medida Paulino, orientada para as empresas... Sim, sim. Sim, sim. Não. Eu queria convidar-lhe a explicar estas medidas e logo de imediato dizer-nos, com esta pandemia, quais seriam os setores prioritários para maior intervenção, no caso específico de Cabo Verde, porque nós, como temos visto, grande parte dos países africanos são países que dependem muito de importações, até para bens de primeira necessidade. E agora que há restrições na transição de fronteiras de um país para outro, estes países têm limitação do ponto de vista de estoques destes bens. Portanto, gostaria que, ao terminar, aí fizesse uma relação, explicar-nos quais seriam os setores que precisam de uma intervenção prioritária. Exatamente, sim. Ok, pronto. É só para terminar este ponto sobre a descrição das medidas. Eu não estou a entrar muito em detalhes, até para podermos fazer a gestão do tempo, mas relativamente ao que eu referi há pouco das linhas de crédito, vale destacar que entre 4 linhas de crédito que foram criadas, algumas dirigiam-se exclusivamente ou especificamente para as micro e pequenas empresas. Aqui o figurino é bastante similar ao que o Marcelo referiu em Moçambique. Aqui em Cabo Verde, 90% das empresas formais são micro, pequenas ou médias empresas, peço desculpas, com até 10 funcionários. Portanto, mas diferentemente de Moçambique, que tem um mercado muito maior, e de Brasília eu nem vou referir, porque seria covardia comparar o mercado brasileiro com o mercado cabo-verdiano. O máximo que eu posso comparar seria a Carina com o mercado de um bairro do Rio de Janeiro. Mas dizia, essas linhas de crédito, pelo menos 2 delas eram dirigidas especificamente para as micro e pequenas empresas e em condições mais favoráveis, quer da taxa de juro, quer da garantia. E há linhas com garantias de 100%, quer dos setores abrangidos. E aqui o setor, e respondendo já a uma das perguntas levantadas pelo Elson, o setor que se deu mais atenção foi o setor do turismo, pelas razões que expliquei há pouco, pelo peso, pelo efeito imediato da epidemia sobre o setor, mas não se restringiram ao setor do turismo. O governo teve o cuidado numa das linhas, digamos, alargar o enfoque, não apenas empresas afetadas dentro do setor do turismo, mas empresas de outros setores, desde que demonstrassem que efetivamente sofreram algum impacto decorrente dessa crise em modalidades bem definidas no decreto-lei da aprovação dessas medidas. Há uma terceira linha de medidas para as empresas, digamos, que tem também algum impacto, é o alargamento do cumprimento ou alguma facilitação em termos de alargamento no espaço do cumprimento das obrigações fiscais. Eu penso que a semelhança do que terá acontecido no Brasil, também dentro do pacote prevê-se essa possibilidade
das empresas alargarem no tempo e escalonarem o cumprimento das obrigações fiscais, sempre nessa lógica de preservar, defender algum fluxo de caixa para as empresas. Há uma outra medida, digamos, que foi anunciada, mas até agora não tenho informações de que está a ser aplicado, mas também não tenho informações que não está, que é de acelerar os pagamentos do Estado às empresas, quer em sede de devolução de impostos. Aqui em Cabo Verde temos um mecanismo do imposto do valor acrescentado que permite, há situações em que o Estado tem que devolver valores às empresas, e inclui-se nesta medida a priorização do Estado devolver esses valores às empresas, mas também no caso de fornecimento de bens e serviços ao Estado, que se encurtasse o período de pagamentos do Estado às empresas. Estas, portanto, são, muito rapidamente, as medidas aprovadas, orientadas para as empresas, entre outras, mas estas são as principais, as medidas orientadas para as empresas, com o objetivo de proteger um pouco a sua tesouraria, de forma a continuarem de portas abertas até onde der, digamos assim. Essas medidas, numa primeira vaga, tinham um horizonte temporal de 3 meses, agora já se está a discutir uma segunda vaga, porque já se está a esgotar o período de 3 meses, mas a crise ainda se mantém, em termos epidemiológicos, portanto o efeito sobre a economia ainda se mantém. Neste momento o Governo está a discutir e a anunciar uma segunda vaga de medidas para as empresas. Para concluir, e não tomar muito tempo aqui do debate, para os trabalhadores, que eu penso que é importante também referir. Houve uma série de medidas orientadas para os trabalhadores, aquela que eu referi há pouco, isto é, o aumento do percentual a receber em casos de suspensão coletiva de trabalho de 50% para 70%. Houve também outras medidas mais de caráter social, orientadas para as famílias de baixa renda ou grupos vulneráveis. Essas medidas incluíram quer o rendimento social de inclusão, a semelhança do dispositivo que foi aprovado também no Brasil com os R$600. Aqui em Cabo Verde também foi aprovada uma medida muito similar, quer através da disponibilização de cestas básicas a grupos vulneráveis que foram distribuídos através de parceiros sociais, incluindo as câmaras municipais. Portanto, do leque das medidas, eu concentro-me neste, tendo em conta o objetivo desta conversa. Quanto à eficácia da sua implementação, naturalmente nós temos que fazer um desconto a dizer que tudo foi novo, pelo menos aqui em Cabo Verde. Foi a primeira vez da nossa história enquanto Estado independente em que o país se depara com uma crise desta magnitude, com esta profundidade, com essa rapidez de impacto. Portanto, não era de esperar que as coisas funcionassem 100% com a precisão de um relógio suíço, uma vez que procedimentos tiveram que ser ajustados e algumas dessas medidas ainda, as instituições responsáveis pela sua implementação ainda estão a ajustar os procedimentos, ainda estão a olhar a máquina. Portanto, em algumas dessas medidas foram registradas algumas perturbações durante a implementação, alguns atrasos, mas que gradualmente estão a ser superados e as coisas começam a entrar nos eixos. Ok, muito obrigado, Paulino. Dr. Marcelo, eu passaria a mesma questão para si. Sei que Moçambique importa muitos produtos, sobretudo bens alimentícios, a partir da África do Sul e outros países vizinhos, como o caso da Suazilândia. Portanto, quais são os setores que consideraria prioritários para a grande intervenção neste momento? E qual é o papel do setor privado neste processo todo e qual também deve ser o grande papel do Estado? Tem que desligar o microfone. Ok, thank you. Pois, antes de fazer menção, antes de responder a essa questão, acho que tínhamos que recordar dois principais aspectos aqui. O primeiro é que o nosso país já se encontrava numa situação não boa, sob o ponto de vista social, econômico e posso me arriscar até a dizer político. Primeiro, por causa da retirada do apoio direto do orçamento moçambicano por parte dos jogadores internacionais, por conta de alguns desafios ligados à corrupção e provavelmente também da falta de transparência, isso a partir de 2014. Outro aspecto que vale a pena levar em consideração é que é natural, é justamente a questão dos ciclones Idai
e Kennedy, que realmente deixaram o país numa situação não muito boa. Então, nós encontramos mais esta situação de Covid-19 que veio a tornar a situação econômica e social do país cada vez um bocadinho mais críticas. E, normalmente, as respostas, tal como acontece em todo o mundo, e o Paulo fez a menção e a Karina também fez, quer dizer, elas vão se adaptando ao longo da sua implementação. Portanto, se formos a fazer a avaliação das medidas que foram aprovadas logo no primeiro mês, elas foram gradualmente a serem atualizadas e a serem, tanto, reavaliadas em função do nível de implementação. E eu quero dar os parabéns ao setor privado, que realmente tem uma estrutura e consegue muito bem, através de algo público-privado, se aproximar ao governo e sentar e colocar as coisas justificáveis para poder tornar as questões. É desafiante falar dos setores, mas segundo o relatório e os dados que foram nos dados pela CTA, o setor de hotelaria e turismo é realmente o que teve mais problemas. Mas se formos a fazer a avaliação, nem tudo realmente que essa Covid-19 nos pode trazer. Os países daqui para frente, eles vão começar a pensar para dentro. Eu acho que é a altura em que nós podemos ou possamos olhar mais ou menos para a nossa produção agrária e trazer ao de cima a micro, pequena indústria de processamento para depois logo a seguir. Então, nós precisamos completar essa cadeia de produção, portanto, trazer os incentivos que nós podemos olhar para a própria agricultura, com os desafios que realmente ela tem. Não só a agricultura, mas é preciso que logo, naquela altura, porque um outro problema que nós temos ao nível de Moçambique são as vias de acesso e escoamento desses mesmos produtos. Tanto, para os que não conhecem Moçambique, nós produzimos ananás na zona centro, mas muitas das vezes aquela ananás apodrece na própria zona centro, quando nós podíamos muito bem levá-lo para a zona sul, para uma pequeneta fabriqueta, produzir um sumo de ananás no meio. Portanto, a questão das vias de acesso e escoamento dos produtos agrários é um desafio, e não só o escoamento, mas também um pequeno investimento da micro-pequena agroindústria ou indústria mesmo, podia ser, portanto, um dos desafios para poder suplantar ou fechar esse fosso de redução da própria importação. Em Chopa nós temos realmente alguns agricultores que produzem muito bem o tomate, que produzem muito bem a cebola, mas em contrapartida encontra alguns desafios do ponto de vista de preços, de competitividade entre o produto sul-africano que entra e o produto que é produzido ao nível nacional devido aos custos de produção que nós temos. Portanto, o incentivo à agricultura, do ponto de vista do IVA, IRPC, IRPS, a questão de seguros para a agricultura, o investimento na micro-pequena indústria, portanto, esses podiam ser os desafios que podemos trazer. Não só esse lado, vou pegar o exemplo que o Dias também traz por causa da proximidade e similaridade entre esses dois países, é que a maior parte das micro, pequenas e médias empresas nacionais, elas são prestadoras de serviços. Portanto, o setor que realmente também ficou abalado foi justamente o setor da prestação de serviços. Portanto, o Estado falido, diga-se de passagem, porque não tinha como pagar essas micro, pequenas e médias empresas, acabou não pagando elas e automaticamente elas foram caindo em decadência. Portanto, há necessidade realmente de acelerar o pagamento das micro, pequenas e médias empresas, e o desafio que nós colocamos ali é justamente esse. Como é que o Estado, sem capital, pode pagar, portanto, as micro, pequenas e médias empresas? Portanto, infelizmente, é mais ou menos este ciclo que nós vamos ter que conviver em identificar os principais setores que nós podemos trazer. Mas um outro aspecto que eu achava que podemos tomar em nota relativamente aos setores que sofreram menos impactos. Portanto, se formos a fazer a avaliação de tudo que realmente nós estamos a ver, o Covid-19 veio para ficar. Então, os custos têm que ser partilhados. Tanto o governo, assim como o setor privado, devem encontrar formas de dividir o mal pela aldeia, no sentido de minimizar o impacto desses, tanto num, assim como no outro setor. Mas há um outro setor que praticamente menos sofreu. Se formos a fazer a avaliação do que nós vamos vendo no âmbito do surgimento das novas micro, pequenas e médias empresas, mas nós notamos que há algumas empresas que, por exemplo, o e-learning, vamos lá fazer a questão dos serviços de limpeza, a questão dos serviços que, portanto, podem ser fornecidos de uma forma virtual, já lá podemos aproveitar e verificar, afinal de contas, que nem tudo que o Covid-19 nos trouxe ou nos traz como problemas
possam ser realmente problemas, mas é uma oportunidade de nós repensarmos na nossa... Alô? Alô? Ainda na mesma pergunta. Como é que o governo está a apoiar as classes sociais com uma capacidade muito baixa de compra? Qual é a intervenção a nível social para as classes mais desfavorecidas? Como é que o governo está a apoiar? Pois, infelizmente, a situação não é das boas, porque num universo de aproximadamente quase 100%, o governo só consegue até 10% apoiar essa classe social desfavorecida por causa desta descapitalização que o Estado se encontra. Mas existem alguns apoios que realmente são dados a essas camadas vulneráveis, principalmente mulheres e crianças, especificamente a cesta básica, etc., etc., mas infelizmente o Estado não consegue cobrir aproximadamente cerca de 450 mil pessoas desfavorecidas que nós temos. Portanto, o governo não consegue realmente cobrir esse fosso e justifica-se pelo facto das duas situações que eu fiz menção anteriormente, a retirada dos financiamentos do Estado, depois do ciclone Kenneth e Dai. Portanto, o Estado não está em condições realmente de resolver cabalmente essa questão, mas inseta alguns esforços financeiros, por exemplo, a partir das micro, pequenas e médias empresas. Recordo-me que há um fundo de cerca de 600 milhões de meticais que é destinado às micro, pequenas e médias empresas, mas também há um outro fundo que foi aprovado pelo esse novo decreto 37, que dá cerca de 10 mil milhões de meticais para financiar as micro, pequenas e médias empresas. Automaticamente, se temos as micro, pequenas e médias empresas financiadas, nós temos as pessoas que têm os empregos mais ou menos mantidos e essas pessoas conseguem também manter essa própria renda. Mais ou menos é igual ao que acontece são várias alternativas que o Estado tem no sentido de não descapitalizar na totalidade as micro, pequenas e médias empresas. Por exemplo, esta redução do trabalho em termos de 25% no mês, 50% no outro mês e no final os 25%. Tem várias outras alternativas que o Estado vem, não diretamente social, mas que através das micro, pequenas e médias empresas, manutenção dos empregos e não só, mas também o apoio direto através da cesta básica às populações favorecidas que o governo tem dado esforços. Muito bem, Marcelo. Vou passar a palavra para a Karina. Setores prioritários no Brasil, quais deveriam ser e qual é o papel do setor privado neste processo todo? Não, essa é uma questão central, assim, o que a gente está vendo que a crise tem afetado é principalmente uma desorganização das cadeias de valor na produção aqui no Brasil, tanto por questões de limitações de mobilidade humana, de questões logísticas, de dificuldade de obtenção de insumos para a produção. Então, por exemplo, a gente viu praticamente todas as montadoras aqui do país de veículos tiveram que parar a sua produção, não exatamente pela questão de limitação de mão de obra, mas por questões de falta de insumos de autopeças e componentes que eram importados da China, enfim, de diversos países, e que não conseguiram chegar e tiveram que interromper a produção. Então, eu acredito que essa recuperação ela vai ser muito focada nessa reorganização das cadeias. E, para isso, obviamente, é muito um trabalho de investimentos em infraestrutura, que o governo federal e os governos estaduais já tinham priorizado desde o início do governo atual no Brasil. Então, uma série de projetos para melhorias de rodovias, aumento das ferrovias, que no Brasil ainda são muito baixas, portos, aeroportos, enfim, toda essa parte de infraestrutura, energia também. Então, esse seria um foco de investimento. Eu diria também que o agronegócio, ele já é a principal fortaleza do Brasil e ela tem se mostrado da mesma forma. Então, no primeiro trimestre, todos os setores da economia tiveram queda, com exceção do agronegócio, que caiu, que aumentou 0,6%.
Mas mesmo dentro do agronegócio, esse crescimento ele é muito focado em questões de commodities primárias. Então, a safra de soja esse ano vai ser recorde, e é isso que tem puxado, mas a parte de agroindústria mesmo, de processamento, etc. Então, isso ainda precisa, é um segmento que o Brasil tem grande potencial, que são essenciais porque a gente está falando de alimentar não só o Brasil como o mundo, né? O Brasil hoje ele tem esse papel de segurança alimentar no mundo e que é uma questão que é essencial, ainda mais no momento de crise. Então, eu destacaria esses dois principais setores. A gente também está vendo muitas mudanças assim de modelos de negócio aqui no país. Então, novos modelos de negócio para saúde, para educação, para serviços, e que tem grande potencial de crescimento. A indústria de venture capital no Brasil tem se desenvolvido muito nos últimos anos, e a gente acredita que até pela questão de desvalorização cambial, haja aí um momento de aumento de aquisições nessas indústrias. Então, empresas que sejam inovadoras, que tenham modelos de negócio adaptados a essa crise, têm também bastante potencial de crescimento. Obrigado, Karina. Eu voltaria a fazer uma pergunta que vou começar pelo Paulino. Bom, a Covid-19, infelizmente, é um assunto que afeta todos os segmentos, todos os atores. Afeta o governo, afeta os empresários, afeta a população no geral. Portanto, é um problema de todos nós e as soluções devem ser desenhadas por cada um de nós também. Portanto, a pergunta seria: que inovações, que saídas o setor privado poderia encontrar, isto olhando para o estabelecimento de parceria entre setor privados de vários países, a partir de África, ou a abertura de África para outros continentes. Quais as saídas, até que ponto as parcerias estratégicas entre setores privados de vários países podem ajudar para minimizar os efeitos da Covid-19. Vou começar com Paulinho. Obrigado, Edson. Pelo menos aqui em Cabo Verde, mas eu acredito em vários países que sofreram com esta crise e que têm estruturas económicas comparáveis, está-se a desenhar um certo consenso à volta da necessidade de se diversificar a economia, mais ainda, de se diversificar a economia como forma de aumentar a resiliência de Cabo Verde face a choques externos, não apenas como esta da Covid, mas futuros choques externos. Vai dizer que só a laia de parênteses para poder enquadrar a minha resposta, que Cabo Verde tem uma economia bastante estruturalmente vulnerável a choques externos. Este choque da Covid-19 apanhou o país ainda numa conjuntura mais complexa, uma vez que Cabo Verde já era um dos 10 países mais endividados do mundo em termos da percentagem da dívida pública sobre o PIB. Estávamos numa trajetória descendente de 128% e estávamos agora à volta de 120%, e de repente vem essa pancada que coloca duas pressões do ponto de vista de finanças públicas. De um lado, há uma queda brutal das receitas públicas decorrente desta situação. O setor do turismo era um dos grandes contribuidores das receitas públicas aqui em Cabo Verde, e há uma queda brutal das receitas. E, por outro lado, há um aumento brutal também das despesas públicas, quer para conter os efeitos da crise ou preparar o país para lidar com a crise na perspectiva da saúde pública, quer também no quadro dessas medidas que eu falei na minha primeira intervenção. Portanto, isso veio, digamos, a ampliar este consenso de que é necessário que a economia de Cabo Verde seja mais diversificada, que seja mais resiliente a choques externos, ciente de que, naturalmente, não se vai conseguir isso a 100% e nem se calhar é desejável. E é exatamente nesta perspectiva de diversificação da economia
que eu penso que esta perspectiva da cooperação, até digo cooperação sul-sul, mas é que a questão que me colocou refere-se particularmente às economias africanas, tendo em conta até o figurino que nós temos do ponto de vista da cooperação regional, eu penso que é uma boa oportunidade de nós olharmos para isso e ver como é que nós podemos tirar um maior proveito da cooperação regional, da cooperação interpaíses. E aqui, quando eu refiro a cooperação interpaíses, temos de olhar também, na minha opinião, para a cooperação entre países falantes do português. Quando eu vejo para o Brasil, eu vejo Portugal, eu vejo os países africanos de língua de expressão portuguesa, eu penso que nós ainda não exploramos todo o potencial da cooperação, quer a nível dos Estados, portanto, da cooperação bilateral e multilateral, quer a nível das empresas desses países. Ainda, apesar de ter falado muito nisso, mas nós precisamos quebrar pedras nessa direção, complementando o diálogo diplomático em termos de criação das condições institucionais para maior eficiência deste diálogo, sobretudo, por exemplo, a nível da circulação de pessoas, da circulação de mercadorias, da facilitação de acesso de empresas dentro dessa região, dentro dessa comunidade de falantes da língua portuguesa, mas a nível das empresas também nós precisamos encontrar caminhos mais eficientes de conversarmos, de combinarmos sinergias, de extrairmos possibilidades. Eu penso, repito, que há um potencial aqui muito interessante entre as empresas dos espaços lusófonos, não apenas agora dos países africanos de língua portuguesa, mas sobretudo, mas também incluindo a potência que é o Brasil. E quando eu me refiro, e agora funilando para responder à questão em concreta, que é inovações, eu penso que nós temos que responder a essa pergunta partindo do mercado. Isto é, quais são os mercados dentro do espaço dos países falantes de português, mas também dos mercados globais, em que as empresas desses países falantes de português podem ter um fator de competitividade ou podem agregar fatores de competitividade em articulação ou em parceria com outras empresas para podermos ser globalmente mais competitivos. Como é que uma empresa no Brasil pode combinar com uma empresa em Moçambique para poderem ter uma presença global mais eficiente? Para que mercado? Como é que podem combinar o know-how? Como é que podem combinar tecnologia? Como é que podem combinar, digamos, a experiência global com o conhecimento local? As empresas, na minha opinião, deverão, agora mais do que nunca, enquanto estratégia para contornar os efeitos desta crise e para sair desta crise mais forte, devem abrir canais formais e informais de diálogo para ver como responder a essa pergunta. Não, apesar de uma tendência global, como referiu o Machel há pouco, e bem, há uma tendência de uma certa nacionalização da resposta à crise, o que leva-me a alguma preocupação, porque a crise é um problema global, mas infelizmente os países estão a tender a apresentar respostas nacionais para um problema que é global. Mas enquanto os políticos estão nesse nível, digamos, de alguma exacerbação do nacionalismo enquanto resposta, nós, as empresas, os empresários, os investidores, eu penso que é uma oportunidade de nós trilharmos um outro caminho e olharmos para a perspectiva global em termos de construção de respostas das empresas para poderem, portanto, sair dessa situação, e eu acredito que mais forte. Nós temos que colocar em cima da mesa o que é que as empresas brasileiras podem aportar, o que é que as empresas moçambicanas podem aportar, o que é que as empresas portuguesas podem aportar, o que é que as empresas cabo-verdianas podem aportar, para podermos, de uma forma abraçada, em parceria, em conjunta, mas de uma forma sincera, de uma forma transparente e olhando para o futuro, como é que nós podemos constituir aqui empresas globais, realmente globais, que falam português. Muito bem. Quando nós olhamos para as economias dos vários países, vamos encontrar que cada economia tem potencial em determinada área, em determinada outra. O caso específico de Moçambique é uma economia que tem potencial em matéria-prima para várias áreas da indústria. E temos outros países, como o caso do Brasil, que evoluiu muito na indústria de processamento agrícola. Olhando para estes aspectos, que nível de parcerias poderiam ser desenvolvidas nas relações comerciais Brasil-Moçambique? Esta questão é para a Karina. Até que ponto o Brasil pode apoiar na industrialização
em Moçambique? Excelente questão. Assim, eu vejo muito potencial de sinergia, tanto na parte de formação técnica e de pesquisa aplicada. Então, o Brasil ele tem uma instituição do governo, que é a Embrapa, que conhecimento aplicado ao agronegócio e que eu diria que é o grande responsável pelo salto de produtividade que o Brasil deu nesse setor nas últimas décadas. Então, tanto em termos, né, enfim, os países pensam muito na questão do tamanho do Brasil, mas a produtividade foi realmente em termos de eficiência mesmo dos fatores de produção. Então, obviamente, tem esse potencial de cooperação, de desenvolvimento para soluções aplicadas à realidade de Moçambique, e eu acredito que essa cooperação possa, assim, ser seguida de oportunidades de investimento. Então, a gente sabe que o Brasil viveu um ciclo de investimentos na África que teve uma decaída nos últimos anos, digamos assim, por uma série de motivações, tanto em termos de econômicos, mas políticos também. Então, infelizmente, ainda é um tipo de aproximação que depende desse contexto político e de prioridades para o Estado, mas, especialmente na área de agronegócio, eu vejo muito potencial, sim, tanto para as empresas que precisam expandir, como para essa troca de cooperação técnica para buscar eficiência na produtividade. Marcelo, lançaria a mesma questão para si. O Moçambique tem desafios muito importantes, sobretudo na área da industrialização. Portanto, tem muita matéria-prima, produz muito, mas há vários desafios até para o escoamento dos produtos, para além do processamento. Portanto, que tipo de parcerias estratégicas Moçambique pode desenvolver, neste caso o setor privado moçambicano, pode desenvolver com os outros países, de maneira que consiga sair desta recessão que se vive hoje? É aí onde nós estamos a ir muito obrigado, Edson, aí estamos a ir ao cerne desta nossa conversa. Há uma coisa que sempre nas conversas que eu tenho tido, que ainda que pareça estranho ou longe da realidade, o mundo mudou num curto espaço de tempo e os negócios também, a tendência é de mudar. Portanto, somos todos chamados a contribuir, somos todos chamados a entrar, ou então vamos ser consumidos pelo todo o processo de melhoria do ambiente de negócio. Portanto, o que eu acho que realmente sinto como tendência nos últimos tempos, depois do surto, é que nós estamos tudo aquilo que parecia que não fôssemos, portanto, chegar até o ponto que é o mainstream num curto espaço de tempo, o vírus nos levou a pensar, nos levou ao isolamento, e esse isolamento nos trouxe alternativas em pensar, ok, tudo bem, a situação é esta, mas como é que nós realmente vamos nos rever com isso? Portanto, nós fomos desafiados a mudar dos comportamentos normais. E há uma questão de meses, nós mudamos nosso comportamento normal. Portanto, atualmente, eu verifico como um setor, como um desafio, que há uma tendência de experiências virtuais, de relacionamentos. Este caso do Zoom é uma experiência, conheço o Paulino, conheço a Karina, assim como outros estão aqui presentes, não os conhecia, estamos próximos e conversamos e comunicamos. Portanto, esses setores são setores que realmente podem servir como desafio, e ao nível de Moçambique, eu achava que era necessário tentarmos readaptar o nosso CAI, que é a Classificação de Atividades Econômicas, para poder acomodar esses mesmos setores. Portanto, estamos a falar do quê? Dos setores como
virtual companies, estou a falar de saúde, ambiente wellness, telecomunicações, comércio eletrônico. A indústria farmacêutica cresceu bastante aqui, somos a fazer avaliação tanto ao nível do mundo, que cresceu bastante aqui. As plataformas eletrônicas, o Zoom, por exemplo, eu não conhecia, mas hoje já conheço. A indústria manufatureira, portanto, já produzimos as máscaras de capulana, a indústria robótica, portanto, são esses setores que eu acho que nós podíamos, portanto, olhá-los com uma perspectiva de longo prazo, no sentido de que, olha, tudo bem, há uma perca, mas há um outro ganho por outro lado. Relativamente às parcerias, eu estava aqui a fazer uma espécie de procura de... São países que são soberanos e têm suas regras, têm seus compromissos. Infelizmente, nós não temos cooperação multilateral com Cabo Verde e com o Brasil. Não temos essa cooperação multilateral, mas tudo começa de algum lugar. É a partir de agora que o Dias pode muito bem, a partir do seu país, encontrar uma forma de existir um extrato de cooperação Cabo Verde e Moçambique. Felizmente, com o Brasil, temos uma cooperação bilateral que assumimos com o Estudo de Pequenas e Médias Empresas, quer dizer, há um acordo de cooperação bilateral técnica, há um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, existe um protocolo de facilitação de visto Brasil-Moçambique, quer dizer, há um conjunto de protocolos bilaterais entre Brasil e Moçambique. Diga. Mas, Marcelo, tem o caso específico de Moçambique, temos esse acordo que esteve a mencionar e temos outros acordos com os outros países, como o caso do AGOA com os Estados Unidos, e temos agora o EPA com os países da União Europeia. Como avalia a implementação deste acordo? Até que ponto os empresários moçambicanos estão a tirar proveito deste tipo de acordos? Edson, essa é uma pergunta muito complexa que não estou em condições de respondê-la aqui agora e cingir-me apenas nos acordos que existiam entre Moçambique e Cabo Verde, Moçambique e Brasil. Infelizmente, não estou em condições de responder essa questão, mas nós podemos muito bem encontrar uma outra alternativa a partir de um outro fórum, de um outro mecanismo para podermos partilhar esses acordos. Mas a implementação efetiva, de uma forma não muito certa, é que existem desafios por parte da cooperação. Os empresários, quando se dirigem vou falar dos empresários moçambicanos, quando vão aos outros países, encontram algum tipo de desafio, do ponto de vista de, como é que nós podemos chamar, de espírito de empresário. Portanto, por vezes sente-se esse conflito em termos de postura de um empresário moçambicano, postura de um empresário, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Europa. Portanto, o que acontece ao nível de Moçambique é que notamos que os nossos empresários são, muitas das vezes, de prestação de serviços, exclusivamente prestação de serviços, mas vai para os outros países e encontra que realmente os empresários têm uma microindústria, têm uma indústria, têm uma farma agrária, o que já não acontece com os nossos empresários ao nível nacional. Portanto, há justamente esse desafio que o nosso empresariado tem, porque a maior parte da nossa economia é de prestação de serviços, infelizmente é de prestação de serviços. O Covid-19 pode talvez vir mudar o quadro geral da mudança realmente do tipo de atividade que nossos empresários nacionais podem ter. Um exemplo disso, o Edson conhece muito bem. Sempre que nós temos uma crise de pagamento ao nível do Estado, nós temos uma gritante falência das micro, pequenas e médias empresas. E se formos a fazer a avaliação, por exemplo, as empresas foram licenciadas há 2 anos atrás e as que nós temos aqui agora praticamente quase que já não existem. E se formos a ir atrás, é que elas foram criadas para um objetivo específico, um concurso que o Estado abriu e as micro, pequenas e médias empresas se fizeram esse concurso, ganharam o concurso e depois no final se desfizeram. Portanto, é o desafio que nós temos para a nossa classe empresarial de investir em outras áreas que realmente possam nos trazer. A agricultura, a agroindústria e a agroprocessamento são os desafios que nós achávamos que pudessem ser olhados na íntegra. Carina, é possível um projeto comum a nível da lusofonia, onde se estabeleçam mais sinergias e as empresas poderem sair desta crise? Edson, é uma excelente questão. Eu acredito muito na cooperação como um mecanismo de desenvolvimento, enfim, de todas as partes, enfim, né? É um ganha-ganha, todos têm muito a ganhar. Eu acho que há sim alguns avanços, por exemplo, os acordos de facilitação de comércio e investimentos
né, com Moçambique, no caso com Angola também temos, e que isso em si já abre oportunidades para troca de informações, para facilitação em questões regulatórias. Então, sim, há avanços grandes. Eu vejo muito oportunidade para parcerias, principalmente por exemplo, nesse meio de pequenos negócios inovadores. Então, falando, né, de agronegócio, como eu tinha comentado antes. Então, no Brasil tem sido desenvolvidas muitas soluções de agritech, que a gente chama, né, de tecnologias, enfim, de aplicar internet das coisas, big data, enfim, conectividade. E o Brasil é um grande celeiro para teste dessas iniciativas, né, pela dimensão e pelo perfil. Então, a expansão dessas iniciativas eu vejo com muito potencial para países lusófonos, por questões de facilidades, desde de língua, de laços culturais, também dessa questão de ter o agro como um potencial, né, como uma fortaleza natural do país. Então, vejo sim muito potencial, principalmente aí trazendo um pouco do discurso também da sessão, no sentido de novas tecnologias, novos modelos de negócio, aplicados ao que os dois países, que os países têm em comum, como a questão do agronegócio. Muito bem. Voltaria para si, Paulino, quase a mesma questão que fiz a Karina. É possível um projeto conjunto a nível da lusofonia, onde as empresas estabelecem sinergias e possam sair desta crise? Essa é uma excelente questão e muito pertinente, Elson. Eu partilho um bocado da perspectiva da Karina, mas eu gostaria, se calhar, de separar esses dois níveis de cooperação. O nível da cooperação entre Estados, entre instituições do Estado, que eu situo mais na cooperação diplomática, e o nível da cooperação entre as empresas. Se nós reparamos, a nível da cooperação entre os Estados, as coisas não têm evoluído desde a fundação da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, e infelizmente não têm evoluído em termos práticos para medidas concretas que facilitassem esse diálogo entre os agentes económicos. Ainda a questão de circulação de pessoas e bens no espaço da CPLP é um desafio, e é uma das áreas que eu penso que os países têm que tentar encontrar um consenso para que quando por acaso entre Cabo Verde e Moçambique já houve, por exemplo, o acordo da isenção de visto de entrada, que eu penso que terá sido um grande ganho, porque quando o empresário de Moçambique quiser viajar para Cabo Verde para fazer negócio, ou um empresário de Cabo Verde quiser viajar para Moçambique, portanto já não tem esse impedimento do visto. Passos estão a ser dados relativamente a outros países, sabemos, pelo menos foi noticiado pela imprensa, que há uma discussão diplomática muito forte nesta direção e encorajamos que se continue neste esforço, mas que se produza resultado. Portanto, fora esse quadro ainda precisamos dar passos concretos em termos do diálogo institucional entre os diferentes Estados que constituem a comunidade dos países da expressão portuguesa. Mas, complementarmente a isso, nós temos essa possibilidade que eu referi de cooperação entre as empresas desses países. Isso, naturalmente, quanto maior for o ambiente de negócio criado por políticas públicas nacionais ou dentro desta comunidade, mais fácil se torna este diálogo entre os empresários, que não necessariamente tem que passar pelos decisores políticos. O grande desafio é, primeiro, nós mapearmos, na minha opinião, quais são eventuais obstáculos que podem limitar esse processo de colaboração entre as empresas e cuja resolução compete, digamos, mais ao nível público. E, entre esses obstáculos, eu referi a questão da circulação de pessoas, mas eu posso referir, por exemplo, questões de criação de empresas, de registro de empresas, para que o empresário brasileiro, se quiser criar uma empresa no Moçambique, ou em Angola, ou em São Tomé, ou em Guiné, ou em Cabo Verde, para que não encontre uma burocracia que seja desencorajadora, por exemplo, mas também refirma questões ligadas ao tráfego de bens, ao comércio transnacional, importação e exportação, que ainda há desafios relevantes que dificultam
o comércio entre os países de expressão portuguesa. Por exemplo, Cabo Verde, menos de 5% das importações de Cabo Verde advém de países, por exemplo, da África, quando nós estamos dentro do continente, mas isso não é exclusivo de Cabo Verde. Todos os países africanos têm problemas graves de comércio dentro da região. E entre Cabo Verde e o Brasil não tenho os dados concretos, mas eu acredito também que entre o Brasil e os países africanos de língua portuguesa, o quadro não deverá ser muito diferente em termos do quadro legal facilitador de comércio entre esses países. Portanto, esse é um plano em que, efetivamente, os decisores públicos, os formuladores de políticas, os diplomatas desses países têm que chegar a acordo para que, num quadro mais favorável, as empresas, os empresários, os investidores possam estabelecer diálogos muito mais pragmáticos. Mas, de todo modo, e aqui fica, digamos, mais esse apelo, se quiser, de todo modo, mesmo no quadro ainda não tão ideal que nós temos, há sim espaços, como eu referi há pouco, dessa cooperação entre as empresas. Nós temos é que quebrar pedras, nós temos é que conversar, nós temos é que discutir, falar e ver onde é que estão as oportunidades, o que é que cada empresa pode aportar, o que é que entre empresários, entre investidores, entre parceiros, nós podemos, o que é que nós podemos fazer para fazer as coisas andar e não ficar à espera dessas tais condições ideais para estabelecermos diálogo. Penso que deverá ter este o caminho, quer a nível das empresas, mas há um outro agente deste processo de mudança ou de estímulo à parceria que é importante, que são as organizações representativas das empresas. Eu refiro-me às câmaras de comércio, às associações empresariais. Por exemplo, o Brasil tem uma dinâmica muito forte e com quem nós podemos aprender bastante em termos de associativismo empresarial. Quer as associações, as federações, associações setoriais de âmbito estadual, associações e federações de âmbito federal. Portanto, o Brasil tem uma experiência muito forte em termos de associativismo empresarial e essas associações, essas federações poderão ser atores ou agentes desse diálogo entre os diferentes setores privados desses países. Será este um dos caminhos que nós podemos percorrer para podermos sair mais rapidamente possível desta crise. Não encorajar que a nível político e diplomático se avançam nessas frentes necessárias, mas não ficar à espera apenas dos políticos, com todo o respeito, e dos diplomatas para irmos trilhando o caminho. Muito bem. Marcelo, eu tenho uma pergunta para si. O presidente da República de Moçambique, quando tomou posse, ele teria feito uma promessa de instituir uma entidade financeira de desenvolvimento para apoiar as empresas. Portanto, qual é o papel do BNI neste processo? Qual poderá ser o papel do BNI? Avaliando o trabalho que o BNI tem vindo a desenvolver desde a sua instituição, quais são os desafios que se colocam caso esta medida avance? Bom, Edson, esse é um problema muito estrutural e que os fundos estão lá. Edson, o que nós temos que olhar é encontrar o setor privado que tenha requisitos e condições para poder aplicar para os fundos e automaticamente já os teus fundos. Portanto, o setor privado precisa realmente de se reinventar e encontrar uma forma de desenhar projetos que sejam aplicáveis às condições que se encontram ao nível do próprio BNI. Mas é muito assim? Hello? Marcelo, estamos a ouvir. Ok, mas eu achava que realmente há aqui alguns aspectos que nós temos que olhar e perceber. O Moçambique está realmente aberto, do ponto de vista diplomático também, sim, eu concordo plenamente com o que o Dias diz. O Moçambique está aberto para esse tipo de parcerias. A lei moçambicana, através da lei de investimento, tudo bem que ela já está um bocadinho quase que em processo de revisão, mas ela está aberta a esse tipo de investimentos e a um nível de parcerias e representações das multinacionais, assim como outras empresas que realmente têm representação a nível do país. A legislação moçambicana está aberta e está preparada para poder receber esse tipo de parcerias público-privadas, assim como de representações internacionais a nível do país.
O Sebrae é um dos exemplos que nós olhamos do ponto de vista como uma incubadora para podermos ajudar a fortalecer as nossas micro, pequenas e médias empresas. É uma das relações que nós temos, por exemplo, através do IPEM, em que ela apoia as micro, pequenas e médias empresas no desenvolvimento de negócio, as micro, pequenas e médias empresas no fortalecimento de outro tipo de skills que realmente nós precisamos e podemos trazer um add value para as nossas micro, pequenas e médias empresas. Muito bem. Marcelo, neste período, o Instituto Nacional de... aliás, o governo, através do Instituto Nacional de Segurança Social, alocou um fundo para apoio às PMEs, que os juros andam por aí a nível de 4%. A minha questão é como avalia o nível de acesso das PMEs a este fundo, conhecendo os problemas estruturais que as nossas pequenas e médias empresas têm, desde a contabilidade até outros níveis, pagamento dos impostos ao Estado, a própria quitação da INSS. Portanto, como é que avalia o nível de acesso e que ações deveriam ser seguidas para assegurar que grande parte das nossas PMEs que têm problemas estruturais tenham acesso a esses fundos? Pois é, essa é a grande discussão. O Edson coloca essa questão porque realmente conhece muito bem o que realmente está acontecendo em Moçambique relativamente ao sistema financeiro, mas o Banco de Moçambique, entre os dias 18 a 22 de março, trouxe algum tipo de medidas para poder garantir a liquidez ao nível das... Portanto, a redução das taxas de reservas obrigatórias, não é que vamos entre 150 pontos bases, temos também algum tipo de introdução de uma linha de financiamento de cerca de 500 milhões de dólares norte-americanos para um período mais ou menos de 9 meses. Portanto, tem um conjunto de medidas que o banco, com vista a garantir a liquidez, traz, mas a efetiva aplicação para essas medidas de acesso ou essas medidas de aumento de liquidez das empresas debatem-se pela própria estrutura das micro, pequenas e médias empresas nacionais. Se uma micro, pequena e média empresa não tem uma estrutura organizada, não tem uma contabilidade organizada, entre outros aspectos, ela não tem critérios que elegem a ter acesso a esses fundos. Portanto, é mais ou menos a questão que fiz menção anteriormente. Nós precisamos de nos tornar ou criar um setor privado genuíno, um setor privado que cumpre com os impostos, um setor privado que cumpre com a sua situação fiscal tem que estar confortável e organizada para poder ter acesso a estes fundos. Portanto, o desafio que se encontra de dificuldade é justamente da organização dessas micro, pequenas e médias empresas a nível nacional, mas os fundos lá estão. Os fundos existem e as empresas podem muito bem ter acesso a estes valores. Ok, muito bem, Marcelo. Vou pedir aos nossos oradores para fazerem considerações finais, tendo em conta o papel, as recomendações relevantes para o governo, assim como para o setor privado e para a população no geral, que é neste momento fustigado por esta questão da Covid-19. Vou começar pela Karina. Bem, eu agradeço novamente, né, o convite, esse debate muito interessante. Eu vi aqui algumas pessoas mandando perguntas no chat e já fico aqui à disposição, vou colocar meu contato para quem quiser, né, estabelecer essa conexão. Enfim, eu vejo assim, o momento do Covid não para o país, mas para todas as pessoas, é um momento de se repensar modelos de atuação, forma de atuar e de cooperar. Então, por um lado, infelizmente, a gente está passando uma situação no Brasil que é um momento político complicado, instável, mas que é importante essa consciência de união, de um objetivo comum, claro. Obviamente, a gente não sabe o quanto vai durar essa crise e quais vão ser os impactos
né, dependendo da duração, qual vai ser o impacto realmente econômico, de renda, de emprego, principalmente. Então, eu acho que é importante focalizar essa necessidade de cooperação, de coordenação em torno de um objetivo comum, de que todos os países vão precisar repensar uma série de questões, por exemplo, da organização das cadeias de produção, e espero que não haja um retrocesso, mas sim um avanço no sentido da cooperação, da abertura dos países e da busca de soluções em conjunto. Então, acho que essa que é a principal mensagem dessa crise e que seja isso, seja um momento de inovação, de cooperação, de novos modelos de atuação e espero de aproximação também com países lusófonos. Muito bem. Paulino? Obrigado, Elson. Da minha parte também, mais uma vez eu agradeço esta excelente troca. Foi muito bom poder ouvir da parte da Karina o que é que se passa no meu Brasil. Karina, eu também estudei no Brasil, em Niterói, Rio de Janeiro. Portanto, é um país também que trago com muito carinho. Ouvir do Machel Ascensão, com quem já pude aprender um bocado aqui nesta troca sobre o que é que se passa em Moçambique. Machel, ainda não tive o prazer de conhecer Moçambique, mas está na minha agenda do top list do que fazer depois desta pandemia e com certeza terei todo o gosto um dia em ir lá e conhecer este vosso país e, enquanto setor privado, também a falar de negócio. Mas respondendo à pergunta do Elson, que mensagens eu deixaria para o Estado, para as empresas e para as famílias? Para o Estado e particularmente os governantes, eu deixaria duas expressões: força e coragem. Força porque, e isso a todos os governantes do mundo inteiro neste momento, porque naturalmente esta é uma crise de proporções extraordinárias, é um momento extraordinário que requer medidas extraordinárias, que requer muita força para lidar com todas as múltiplas pressões que vêm de todos os cantos nesta situação. Portanto, a primeira palavra que eu deixaria aos governantes, aos Estados de todos estes países, é que tenham muita força para podermos atravessar juntos este momento com a clarividência em termos de tomada de decisão que requer. Mas também muita coragem, porque este é um momento extraordinário, são tempos extraordinários que requerem medidas extraordinárias, requerem decisões extremamente corajosas, mas eu tenho que ter a coragem de tomar as decisões que se impõem sem corroer os valores e princípios universais associados aos direitos do homem, associados a outros aspectos em termos de lidar com este problema numa perspectiva global e humanista e não a fragilizar sob a pressão do tempo e da emergência e da crise determinados valores que depois tornam muito mais difícil, digamos, voltar a colocar o comboio em cima dos trilhos numa perspectiva sustentável, mas sobretudo numa perspectiva humanista no que se refere à proteção das pessoas. Às empresas, aos empresários, aos gestores, aos investidores também, a minha mensagem é de acreditar que isso vai passar e que olhar para a frente, não vale a pena estarmos agora aqui a chorar sobre o leite derramado, há uma crise, não vale a pena agora estarmos a lamentar, a perder tempo com isso, mas a ter uma atitude cuidadosa, sim, em termos de tomada de decisões digamos, da reação ou da prevenção, mas sobretudo olhar para a frente. O mundo, ao longo da história da evolução desse planeta, já enfrentamos outros desafios e conseguimos sobreviver enquanto espécie. Portanto, eu acredito também que, olhando para a frente, com uma atitude mais positiva, mais focalizada em soluções, mas da construção de novos modelos de negócio, da exploração de novas oportunidades, poderá ser mais vantajoso neste momento, mais recomendável neste momento. Por fim, Elton, para as famílias. Naturalmente, as famílias, sobretudo as famílias mais vulneráveis, estão a sofrer um pouco por todo o mundo, numa dimensão às vezes até catastrófica. E quando falamos de pessoas, sobretudo do setor informal, que têm enormes dificuldades aqui, utilizando uma expressão que dizemos aqui em Cabo Verde, de levar a panela ao lume no dia a dia. Portanto, nós temos que ser solidários, nós temos que compreender a situação dessas pessoas e encorajar, quer essas pessoas a encontrarem também caminhos para superarem, quer aos decisores públicos em termos de formulação de políticas eficientes para ajudar essas pessoas, essas famílias a ultrapassarem esta situação. Vou deixar também os meus contactos aqui, Elson,
agradecer mais uma vez essa troca e estarei com a disponibilidade de responder em outro cenário, em outros canais, outras questões que acham que eu possa acrescentar alguma coisa. Muito bem, Paulino. Marcelo, só vou lhe dar 1 minuto. E além de fazer considerações finais, eu queria que respondesse a uma pergunta. O governo moçambicano poderá pronunciar-se na próxima semana. Este foi o 3º mês do estado de emergência. Eu queria perceber de si, nós temos agora os números a aumentarem drasticamente a cada dia, os números dos infectados neste caso. Queria saber se é a favor do relaxamento ou endurecimento das medidas, porque temos o setor privado a reclamar a cada dia por causa das medidas que são muito apertadas. Portanto, concorda que o governo venha a relaxar ou a endurecer muito mais as medidas? Porque os números também descontam. Ok. Edson? Edson? Alô, Edson? Sim. Bom, eu não sei se consigo responder essa questão em menos de 1 minuto, mas vou fazer uma súmula aqui. A Bárbara Santiello, que é uma estudiosa brasileira, em março, levantou 3 estágios dos efeitos de Covid-19. O primeiro, que é o de surto, onde temos a quarentena, o aumento de medida de isolamento, o aumento de casos de Covid-19. E nós, infelizmente, ainda estamos nessa situação. Por quê? Porque os casos tendem a aumentar gradualmente. Claro que ainda não chegamos no nível do colapso do sistema de saúde, mas a tendência é de aumentar. Agora estamos acima ou aproximadamente 30 casos por dia. O segundo é o de recuperação. E, a meu ponto de vista, esse é onde nós já conseguimos controlar os níveis de contaminação, a redução dos casos também do isolamento e aliado ao surgimento de novas formas de ser e estar. E, a meu ponto de vista, nós só estaremos em condições a partir de agosto, setembro. Portanto, face à questão que me coloca diretamente, eu avanço 3 cenários. O primeiro é, com certeza, a suspensão das medidas administrativas, porque as empresas não estão a produzir, as empresas estão a entrar em decadência, estão a entrar em falência justamente por causa da falta de produção. E fazendo uma avaliação assim mais ou menos quase que genérica, na Europa, vamos falar de Itália, quando tínhamos 30.000 casos, a situação da mortalidade era muito desejável. Aqui na África do Sul, próximo, nós temos 1.000 casos e temos, não digo que morte é morte, mas nós não estamos acima de 1.000 casos de mortes. Portanto, é uma situação que nós temos que reavaliar e pensar. O que eu acho é que há de haver a suspensão do estado de emergência, sim senhora, e que permitir que alguns setores da economia possam retomar as suas atividades, recomendando o cumprimento das medidas de execução administrativas. Acho que é o mais provável. O segundo aspecto que eu acho que pode acontecer, ou a segunda probabilidade, é agravamento das medidas restritivas. O reforço do nível de exigência das gestões públicas, privadas e a própria polícia, para quê? Para a observância dessas mesmas medidas, porque a questão da subida dos casos é em consequência do incumprimento de algumas medidas administrativas que nós temos lá. O último, que eu acho que não vamos a tempo, é a questão da degradação do estado de emergência do nível 4, que é o lockdown, que eu acho que é o menos provável, porque se já na situação do nível 3 a nossa economia se ressente, então imagina com o lockdown. Na África do Sul aconteceu o mesmo, mas no final depois houve um recuo, assim como os outros países da Europa foram, tanto reduzindo, mas depois no final criaram algum tipo de problemas. Portanto, eu acho, no meu ponto de vista, que simplesmente só vai se suspender o estado de emergência, também porque a Constituição já não permite para mais, a não ser que a gente possa agravar para o nível 4, simplesmente vai suspender o estado de emergência. Relativamente a considerações finais, o Dias falou muito bem, a Karina também falou, não vou focar para o papel do Estado, assim como o setor privado, mas eu vou olhar para a questão social da coisa. Atenção à poluição que nós encontramos ao nível do mar, atenção à questão da poluição das máscaras, das luvas, etc, etc. Então, precisamos nós olhar para essa questão, porque ao longo da rua eu vou vendo as máscaras espalhadas, as latas de lixo, o saneamento do meio pode estar em risco relativamente à não gestão correta dos resíduos sólidos. Portanto, é um apelo que eu colocava
a todos que estão aqui a assistir ou os que, portanto, possam ver lá, da correta utilização e reciclagem das luvas, de látex, etc, etc. Na Europa, os caranguejos já aparecem com poucos movimentos, os pássaros também a morrer. Ao nível de Moçambique também já acompanhamos que o nosso sistema de saneamento do meio já começa a ressentir-se relativamente à má gestão destes materiais de proteção. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, doutor Paulino, muito obrigado à doutora Karina. E muito obrigado à Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável por ter criado esta plataforma para o aprofundamento de um assunto muito importante como este para as empresas e para toda a sociedade em geral. Portanto, e muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam ao longo deste período de quase 1h30. Portanto, esperamos voltar nos próximos dias com outros temas muito importantes e atuais. Portanto, muito obrigado. Obrigado, nós. Bom fim de semana. Tchau, adeus.